volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 53. Trapézio escaleno conhecida a área, a altura e lados não paralelos. Calcular a medida da base menor e base maior. O enunciado é o seguinte. Consideremos o trapézio escaleno, B, D, E, C, com área igual a 164 unidades de área, de altura 8 unidades de comprimento, e cujos lados não paralelos, B, C, I, D, E, têm de comprimento, respectivamente, 10 e 17 unidades de comprimento. Calcular as medidas de comprimento da base menor e maior do trapézio. De modo a podermos, mais à frente, entender melhor a resolução do exercício. Vamos começar por analisar a construção geométrica de um trapézio escaleno, conhecidas a área, a altura e as medidas dos lados não paralelos. Passo 1. Marcar o ponto A, um dos extremos do segmento, que define a altura do trapézio escaleno. O ponto A é a extremidade inferior de um segmento vertical representativo da altura do trapézio escaleno. Passo 2. Traçar a circunferência de centro no ponto A, e raio igual à medida da altura do trapézio escaleno, cuja medida é definida pelo seletor alt trapézio. A extremidade superior de um segmento vertical, representativo da altura do trapézio escaleno, pertence à circunferência C. Passo 3. Traçar a reta vertical, J, tirada pelo ponto A, e a marcação do outro extremo, o ponto B, interseção da vertical com a circunferência de raio, igual ao valor do seletor alt trapézio. O segmento vertical representativo da altura do trapézio escaleno tem como extremidade superior o ponto B. Passo 4. Traçar a circunferência de centro no ponto B, e raio igual à medida do lado não paralelo esquerdo do trapézio escaleno, cuja medida é definida pelo seletor lado não paralelo. O lado não paralelo esquerdo tem como extremidade superior o ponto B, e o seu extremo inferior pertence à circunferência D. Passo 5. Traçar a perpendicular, K, à altura do trapézio escaleno, tirada pelo ponto A, e a marcação do outro extremo, o ponto C, do lado não paralelo esquerdo. O lado não paralelo esquerdo tem como extremidade inferior o ponto C, e ele é a interseção da circunferência D, com a reta horizontal, K. Passo 6. Traçar a paralela, F, de K, que passa pelo ponto B. A reta, K, é a reta suporte, do segmento de reta representativo da base maior do trapézio escaleno. E a reta, F, é a reta suporte, do segmento de reta representativo da base menor do trapézio escaleno. Passo 7. Traçar a circunferência de centro no ponto A, e raio igual ao valor do seletor medida. O valor deste seletor é que define indiretamente o valor da área do trapézio escaleno. Esta porção de área triangular esquerda do trapézio está perfeitamente definida. É um triângulo retângulo em A, com cateto vertical e hipotenusa definidos. O extremo inferior do lado não paralelo direito pertence à circunferência E. Quanto maior for o valor do seletor medida, maior será a área do trapézio escaleno. Passo 8. Traçar a circunferência de centro no ponto E, e raio igual à medida do lado não paralelo direito do trapézio escaleno, cujo valor é definido pelo seletor lado 2 não paralelo. O extremo superior do lado não paralelo direito pertence à circunferência G, mas também à reta F, que é a reta suporte do segmento de reta representativo da base menor do trapézio escaleno. Assim podemos marcar o ponto D,
extremo superior do lado não paralelo direito, que se localiza na interseção da reta F com a circunferência G. Passo 9. Traçar a paralela L à reta J, que passa pelo ponto D, o que permite definir o trapézio escaleno de partida. Não esquecer que o valor do seletor medida vai definir um trapézio com uma área específica. Esta porção de área triangular direita do trapézio está perfeitamente definida. É um triângulo retângulo em F, com cateto vertical e hipotenusa definidos. Passo 10. Aferir o valor do seletor medida, de modo que a área do trapézio escaleno seja igual ao valor correspondente. Neste caso, o valor do seletor medida deve ser igual a 25 unidades de comprimento. A medida da altura do trapézio é definida pelo seletor vermelho, enquanto o lado não paralelo esquerdo é definido pelo seletor azul, e o lado não paralelo direito é definido pelo seletor verde. O seletor medida define a distância do ponto E relativamente ao ponto A, P da altura do trapézio. A variação deste seletor faz alterar as medidas do quadrilátero. Por exemplo, para o valor 27, a área do trapézio é igual a 180, mas como o valor dado deve ser 164, teremos que fazer variar a posição do ponto E, de modo a obtermos. Vamos então passar à resolução do exercício, conhecendo a área, a altura e os lados não paralelos do trapézio. Aqui podemos visualizar a dimensão correspondente ao seletor medida, que no nosso caso deve ser igual a 25 unidades de comprimento. Vamos começar por calcular o cateto desconhecido do triângulo ABC. Pelo teorema de Pitágoras, o cateto AC é igual a 6 unidades de comprimento. Como as bases B, D e C, E do trapézio escaleno são paralelas, os segmentos de reta A, B e D, F têm o mesmo comprimento e de valor igual à altura do trapézio. Vamos agora calcular o cateto desconhecido do triângulo DEF. Pelo teorema de Pitágoras, o cateto EF é igual a 15 unidades de comprimento. Vamos resolver o exercício por 3 métodos. No primeiro método, vamos utilizar a decomposição da área de um trapézio escaleno, nas áreas de 2 triângulos retângulos e de um quadrilátero. Como podemos confirmar visualmente, a área do trapézio é igual à soma da área do triângulo azul, mais a área do quadrilátero, mais a área do triângulo verde. Nesta equação, o primeiro membro é um dado do exercício, e é igual a 164 unidades de área. A área do triângulo ABC é igual a 24 unidades de área. A área do quadrilátero vermelho ABDF é igual a 8B, em que B é o comprimento da base menor do trapézio. E a área do triângulo DEF é igual a 60 unidades de área. Resolvendo a equação da decomposição da área do trapézio, obtemos o valor da base menor, B, minúsculo, igual a 10 unidades de comprimento. Pelo que o valor da base maior, B, maiúsculo, é igual a 31 unidades de comprimento. No segundo método, vamos recorrer à fórmula de cálculo da área de um trapézio, aquela que nos diz que a área do trapézio é igual à semissoma das bases, vezes a sua altura, em que B, minúsculo, é base menor do trapézio, e B, maiúsculo, é base maior. O B, minúsculo é uma incógnita, e B, maiúsculo é igual a 6 mais B, minúsculo, mais 15.
Resolvendo a equação da área do trapézio, obtemos o valor da base menor, B, minúsculo, igual a 10 unidades de comprimento. Pelo que o valor da base maior, B, maiúsculo, será igual a 31 unidades de comprimento. No terceiro método, vamos recorrer ao conceito da linha média de um trapézio. Sabemos que o comprimento da linha média de um trapézio é deduzida a partir da fórmula de cálculo da área de um trapézio. Esse comprimento é exatamente a semissoma dos comprimentos das bases, e é igual ao coeficiente da sua área pela sua altura. Os pontos P e Q são respectivamente pontos médios dos segmentos de reta B, C e D, E. Se são pontos médios, pelo critério de semelhança A do triângulos. Concretamente, à esquerda, os triângulos R, B, P e A, B, C, e à direita, os triângulos D, Q, S e D, E, F. A relação de comprimento dos lados dos triângulos tem uma razão de 1:2. Ou seja, as medidas dos lados dos triângulos menores são iguais à metade das medidas dos triângulos maiores. Assim sendo, a medida do segmento de reta, P, R, é igual à metade da medida do segmento de reta, A, C, ou seja 3 unidades de comprimento. E a medida do segmento de reta, S, Q, é igual à metade da medida do segmento de reta, E, F, ou seja 7,5 unidades de comprimento. A linha média do trapézio é igual à soma das 3 parcelas, P, R, S, e S, Q, ou seja, é igual a 10,5 mais B, minúsculo. Resolvendo a equação da medida da linha média, 20,5 é igual a 10,5 mais B, minúsculo. Obtemos para o valor da base menor, B, minúsculo, 10 unidades de comprimento. Pelo que o valor da base maior, B, maiúsculo, será igual a 31 unidades de comprimento. Antes de concluirmos, vamos visualizar dinamicamente este exercício no GeoGebra. Temos os 4 seletores que definem as medidas do trapézio, altura, medidas dos lados não paralelos, e posição do ponto E, a que corresponde uma área de 164 unidades de área. Quando fazemos variar cada um desses seletores, podemos observar a variação das dimensões do trapézio. Em particular o seletor medida, que não deixa de ser um seletor iterativo, já que mantendo os valores dos outros, temos a variação da área do trapézio.